Eu sei que é bem difícil falar, mas você tem alguns fundamentos teatrais que você possa falar para o nosso público aqui, que ele pode colocar no dia a dia? A gente sempre brinca muito com a questão, a gente fala que o teatro é jogo, né? Teatro é olhar no olho, é responder a pergunta feita, né? É jogar o tempo inteiro, estar atento. Então, quando a gente vai, nos primeiros dias de aula, a primeira coisa que a gente fala para as pessoas é assim, observe o outro, né? Respire, pense no outro. Calma, deixa baixar, né? Então, a gente fala, falou muito rápido, não entendi. Fala devagar. Dá um tempo para a sua ideia e ir sendo desencadeada. Porque também a gente, muitas vezes, a pessoa é tão ansiosa que ela acha que ela tem que dar a resposta imediatamente. Que ela não pode elaborar a sua resposta, né? Então, a gente não pode se atropelar. Isso eu falo muito para os alunos. Você não pode fazer uma coisa que vai contra a sua natureza também. Tá certo? Muitas vezes você quer mudar uma coisa que é profunda sua. Eu sou muito tímido, eu sou muito fechado. Eu quero me abrir. Mas não é no primeiro dia que você vai se abrir. Você tem que ter paciência com você também, né? Porque muitas vezes você se expõe tanto, né? Tem as pessoas que, né, acontecem aí hoje em dia na internet, né? Fica tirando foto estranha o tempo inteiro, porque quer ser legal. E aí se sente mal, porque aquilo vai contra ela. Então, os elementos do teatro que a gente fala, por mais que o teatro todo mundo fale, é muito fácil, a pessoa é mentirosa. A primeira coisa que o teatro ensina a gente é entrar em contato com as nossas coisas, é se conhecer. Se você não se conhece, você não consegue conhecer o outro. Então, é se respeitar. Então, nós estamos ali, muitas vezes, no exercício físico, né? Fazendo um aquecimento corporal. Eu sempre falo, se respeite. Você nunca fez atividade corporal. No primeiro dia, você vai lá. O que vai acontecer? Você vai se machucar, vai sentir muita dor e vai parar de fazer. Então, cada um de nós tem que saber onde está o seu limite. E o que desse limite eu quero ultrapassar. Porque tem coisa que você não pode dar um pulo enorme. É um passinho de cada vez. Então, isso é uma coisa que a gente sempre fala pro ator que está começando, né? Ou pro aluno que está começando. Entre em contato com você. Quem é você? Como é que você fala? Como é que você anda? Dá para melhorar isso? Eu falo muito enrolado. Eu tenho um sotaque muito forte. Isso me atrapalha. Eu falo muito rápido e as pessoas não entendem o que eu falo. Então tá. Então, a gente já começa a saber o que a gente precisa trabalhar. Então, a respiração, né? No geral, a gente respira muito mal, porque a gente é muito ansioso, então, respira pouco. Então, a gente começa a trabalhar respiração, consciência corporal. No geral, a gente tem pouca consciência corporal, né? Porque a gente a nossa vida é tudo daqui para fora. Então, tem que entrar em contato com o meu ser interior, quem sou eu, né? A minha consciência corporal, a minha história corporal está relacionada à minha história de vida. Que tipo de criança que eu fui? Né? Eu vivi numa casa mais libertária, onde as pessoas usavam menos roupa, usavam mais roupa. Fui criado dentro do sistema de educação muito rígido, que mulher tem que fechar a perna, não pode cruzar, não pode usar. Então, eu tenho que entender isso. Se eu quero me modificar, primeiro eu tenho que entender como é que eu sou. E respeitar, porque também não adianta você se desrespeitar, você dar um passo além, porque depois isso vai te gerar um trauma, isso vai te expor de uma forma que você não vai ficar confortável. E para quem tem medo de falar em público, sabe? É uma pessoa que no dia a dia não é tímida, mas na hora de falar em público, trava. Eu acho que cada situação traz um tipo de interligação. Muitas vezes você só se conhece quando você é colocado na situação. Né? Isso é perfeito. Você é uma pessoa super... você não é tímida, você é super espontânea. Chega naquele dia da apresentação do trabalho na faculdade, você trava. A voz não sai mais. Você nunca se colocou nessa situação. Então, o que a gente fala? O que eu falo sempre? Primeiro, que tem que começar a testar. Isso, você vai desenvolvendo essa questão do falar em público, você só vai desenvolver se você começar a falar em público. Então, a gente sempre fala, vai falando para turmas menores. Chama sua mãe, põe ela sentada e apresenta. Muitas vezes você fica mais nervoso, né? Ou chama o namorado, a namorada, põe sentado e conversa com eles. Apresenta o que você tem que falar para as pessoas. Então, vai crescendo esse público. Mas tem que treinar.
porque isso é um exercício. Não é só de cara. Acho que todos que devem ter passado por isso, em algum momento, devem ter ficado muito nervoso, né? Porque isso é um aprendizado. É uma coisa que você vai... Eu não acho que a gente nasce com isso, eu acho que a gente aprende. Então, falar em público é uma coisa que você aprende. Porque quando você fala para mais de uma pessoa, que não é uma conversa, você tem que expor uma situação, primeira coisa, você tem que saber bem sobre o que você vai falar, né? Porque quando você não entende muito o assunto, você já vai ter insegurança de estar falando para muitas pessoas. Aí já não entende direito o assunto. Então, você tem que ter segurança sobre o que você vai falar, pesquisar sobre o que você vai falar, fazer um roteiro sobre o que você vai falar para você e não ter vergonha de pesquisar esse roteiro, né? Tem gente, não posso. Ninguém, eu assim, quando eu vou assistir uma palestra, eu nunca espero que a pessoa seja, nossa, não olhe num papel, não olhe no roteiro. Eu adoro quando a pessoa é organizada, consegue desencadear as ideias e não se perde, não fica repetindo. Por quê? Olha o roteiro, pesquisa o roteiro. Se perdeu, é até o que eu falo muitas vezes para as pessoas. Quando você vai falar em público, está nervoso, a primeira coisa que você faz é assim, quebra o gelo. Fala, gente, eu estou nervoso. Pronto, o público já entendeu que você está nervoso, aquilo já se quebrou, já se rompeu. Então, você não pode... Ninguém espera que a gente seja super-homem ou super-mulher. A gente que cobra isso da gente, né? Mas muitas vezes acontecem dentro de uma palestra mesmo, a gente assiste, quando você assiste na internet, acontecem situações que o palestrante tem que, sei lá, caiu o copo, caiu... Aí, quando o palestrante consegue contornar aquilo de uma forma, até com humor, pô, quebrou o gelo, todo mundo fica tranquilo. Então, quando a gente não pode querer perseguir essa perfeição, né? Somos seres humanos, ninguém... Então, ter essa coragem mesmo de assumir para as pessoas, olha, esqueci, não sei responder o que você me perguntou, esqueci agora. Então, e essas tecnicazinhas de falando em público vão ajudando a gente, né? Tem coisas do olhar, né? Que sempre, quando a gente vai fazer palestra de como falar em público, né? Não fixa o olhar só para uma pessoa, você tem que olhar para as várias pessoas, né? Algumas pessoas falam, se você fica muito nervoso olhando para cada pessoa, olha para o horizonte. Eu acho meio estranho alguém olhando para o horizonte, assim, né? Falando para nada. A gente olha para as pessoas mesmo. Então, mas isso é uma coisa que você vai desenvolvendo com o tempo. Tem que ter paciência, tem que aceitar os erros, né? Aprender a dar risada dos erros, porque senão a gente fica se condenando. Fui mal. Daí nunca mais vai fazer, né? Com certeza. E essas pessoas que falam para multidões, elas devem ter passado muito nervoso no começo, né?